Olá, meus amigos, muito bom dia, que Deus, na pessoa do Espírito Santo, venha iluminá-los, iluminar a sua mente, o seu intelecto, o seu espírito, para que o seu espírito venha guiar a sua alma de acordo com a vontade de Deus, e a sua alma, então, conduzir o seu corpo de acordo com a vontade de Deus. Olha, eu estava observando aqui a palavra de Deus, meditando, e olha só que coisa gloriosa que a palavra de Deus ensina, o Espírito Santo ensina. Veja que o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, traduz aquela palavra que nós temos dito sobre que o que Jesus falou. Jesus falou assim: aquele que beber da água que eu lhe der, essa água, que é o Espírito Santo, fará nele uma fonte que venha jorrar para a vida eterna, quer dizer, por toda a eternidade. Então, quando se recebe o Espírito Santo, a pessoa passa a ser uma fonte por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Já pensou? As pessoas aqui no mundo investem no corpo, mas quem é sábio investe na alma. Quem é vaidoso, quem é vaidosa, quem coloca o seu corpo acima de tudo, é porque não é sábio. É uma pessoa insensata. Porque o corpo, por mais que você invista nele, por mais bonito, por mais belo que seja, um dia vai se deteriorar. E se não morrer antes, se não for sepultado e virar pó, vai ficando velho e vai cansando de viver. É isso mesmo. A gente vai envelhecendo e a gente vai ficando cansado de viver. Quanto mais velho a gente fica, mais cansado de viver a gente fica neste mundo. Mas quando se investe na alma, aí a coisa muda de figura. A gente vive intensamente o dia a dia, porque a alma submissa ao Espírito Santo, fala então feliz por dentro. Do lado de fora é guerra, na carne é guerra, mas na alma é alegria, é felicidade. Por quê? Porque a pessoa conduzida pelo Espírito Santo, ela se torna uma fonte. Então ela está sempre pronta, sempre disponível para dar, e ela sempre dá, porque a fonte não para. Ela está sempre dando, ela não para de dar aquilo que Deus lhe tem dado. Mas o apóstolo Paulo, confirmando e falando de forma diferente o que Jesus falou da água da vida, quem beber da água que ele desse, essa água faria nele uma fonte para jorrar pela vida eterna. Paulo explica assim: assim está escrito, assim está escrito. Quando a Bíblia fala, quando Jesus disse está escrito, quando a Bíblia diz está escrito, quando alguém fala na Bíblia está escrito, quer dizer, está determinado. Ninguém pode mudar isso. Ninguém pode mudar isso. Ninguém. Porque o que está escrito foi o que Deus falou. Ele que falou. E usou homens para escrever o que ele falou. Então está escrito.
também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Alma vivente. Então, alma vivente somos todos nós. Começamos com alma vivente. Por exemplo, enquanto a pessoa não for selada com o Espírito Santo, com o batismo com o Espírito Santo, ela continua sendo alma vivente. E, portanto, ela vai continuar sofrendo como alma vivente, porque a alma vivente se desenvolveu no mundo, se multiplicou no mundo, e hoje faltam 100 milhões para 8 bilhões de seres humanos. E um mínimo de almas vive uma vida intensa, abundante, abençoada, porque foi batizado, foi selado com o Espírito Santo. Mas as bilhões, as bilhões de almas espalhadas por esse mundo afora, a maioria, eu não sei se chega a 90%, mas eu acredito que chega até mais do que 90% das pessoas, das almas que viventes nesse mundo, sofrem. Não têm o Espírito Santo e, consequentemente, sofrem muito. Mas ele diz, está escrito que o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Alma vivente. Depressão, dor de cabeça, insônia, medo, aborrecimento, o que é bom, o que é mal. A alma sente tudo. Sente o prazer, sente o desgosto, o desprazer. Sente a alegria, sente tristeza. É a alma vivente. E tudo através do corpo. Ela sente tudo isso através do corpo. Então, o primeiro homem, Adão, foi feito essa alma sofrida, carente. Em princípio foi feito perfeita, mas depois que se descolou de Deus, depois que entrou no pecado, mergulhou no pecado, a alma se tornou solitária, vazia. Você já viu pessoas falando assim, eu sinto um vazio. Esse vazio é a alma vivente que foi separada de Deus. Ela ainda não se encontrou, não teve o encontro com Deus. Então, enquanto ela estiver separada de Deus, que é o Espírito Santo, ela vai sofrer. Pode ter dinheiro, pode ter sucesso, pode ter o que quiser, pode ter o mundo aos seus pés, mas vai sofrer e sofrer cada vez mais, infelizmente. Mas o que vai fazer? É a escolha de cada um, né? Desde o momento que Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus, eles pecaram e ficaram separados de Deus. Então nasceram as almas viventes deles e o mundo se encheu de bilhões de almas viventes sem Deus, separadas de Deus, vazias de Deus, atormentadas por esse mundo, pelos problemas desse mundo. Então, o primeiro Adão foi feito alma vivente, como são os Adãos desse mundo, as Evas desse mundo. Agora, o último Adão, primeiro Adão foi Adão e Eva. O último Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, ele veio em espírito vivificante. Foi o Espírito Santo quem o fez nascer. Jesus nasceu do Espírito, quando foi gerado no ventre de Maria. Depois, com 30 anos, Jesus foi batizado nas águas e com o Espírito Santo. Aí você pergunta assim, poxa, mas como é que pode
Jesus precisaria do batismo com o Espírito Santo, se ele já foi nascido do Espírito quando foi gerado, precisava ele receber o batismo com o Espírito Santo? Claro que precisava. Ele foi gerado por Deus, filho de Deus. Mas, para ele executar a vontade do seu Pai, foi que o Espírito Santo veio sobre ele e o tornou alma, ou melhor, ele o tornou espírito vivificante. Antes ele era alma vivente. Mas quando ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele se tornou espírito vivificante. Aí ele começou a dar vida. Aí ele começou a jorrar. Mas antes de jorrar, primeiro ele foi levado ao deserto para ser tentado, para ser experimentado, para aprender pelos seus sofrimentos. Os sofrimentos que nós passamos nesse mundo, as tribulações, são para o nosso crescimento espiritual. Jesus teve que crescer espiritualmente. Também o apóstolo diz lá, dirigido pelo Espírito Santo, que Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Mas ele aprendeu sendo espírito vivificante, para que então pudesse, experimentado, poder jorrar essa água viva por toda a eternidade. Então ele foi o nosso primeiro Adão. O primeiro Adão humano das almas viventes foi Adão e Eva, que foram rebeldes. Mas o segundo Adão, ou melhor, o último Adão, que é Jesus, ele foi gerado espírito vivificante. E espírito vivificante, ele pôde gerar a mim, ele pôde gerar você, que é selada com o Espírito Santo. Entendeu, amiga e amigo? Então, quando a pessoa é alma vivente, ela está sujeito ou está sujeita até mesmo ao suicídio, porque ela sofre tanto, que algumas delas acabam querendo morrer porque não querem continuar vivendo com o sofrimento da sua alma. A sua alma sofre demais. Até que já inventaram uma máquina do suicídio, que já vai funcionar a partir desse ano que vem, lá na Suíça, para ajudar as pessoas a morrerem, digamos, terem uma morte, digamos, em paz, entre aspas. Mas quem se mata, obviamente, se mata porque a alma não aguenta mais, então ela se entrega à morte. Ela pensa que matando o corpo, a alma vai dormir, vai sossegar. Só que, depois que a alma não morre, o corpo morre. Então, quando ela se mata, aí ela vai entrar no tormento pior, 1 trilhão, quadrilhão de vezes pior do que o tormento aqui na Terra. E essa é a realidade, isso é um fato. Se você quiser conferir isso, leia lá Lucas capítulo 16, quando Jesus ensina sobre a morte de Lázaro e a morte do rico, que não pronunciou o seu nome, porque ele também não honrou a Deus. Então, aquele homem rico que era pobre, ele era tão rico, só que tinha dinheiro, mais nada. Mais nada. Então ele morreu e foi direto para o inferno, sua alma foi direta para o inferno, e lá no inferno, em tormento, pediu para que Abraão molhasse o dedo, ou melhor, que Lázaro molhasse o seu dedo na água e viesse refrescar a sua língua. Então, quando a alma não é
espírito não se transforma em espírito vivificante, minha amiga, meu amigo, o inferno é certo. Não sou eu que digo, não. É o que está escrito. Eu estou apenas ensinando o que a Bíblia nos ensina. Está escrito. Então, enquanto a pessoa não for selada com o Espírito Santo, ela é alma vivente. Ela é cópia do Adão rebelde. Mas quando ela é selada com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, e essa é uma das razões, é a razão principal do jejum de Daniel, levar as pessoas a esse entendimento e buscar o batismo com o Espírito Santo, quando ela é selada com o Espírito Santo, ela deixa de ser alma vivente para ser espírito vivificante. Aí ela passa a dar vida. Enquanto ela é alma vivente, ela fica buscando vida. Mas depois que ela se torna espírito vivificante, porque recebeu o batismo com o Espírito Santo, então, sendo espírito vivificante, ela passa a dar vida. Ela passa a dar vida. Então, quando, por exemplo, eu ouço falar, o pastor fulano, beltrano, cicrano, suicidou, eu não creio que essa pessoa tenha sido salva, porque essa pessoa, mesmo sendo pastor, oficial de uma igreja, não importa, se ela se matar, é porque ela se matou, porque era alma vivente e não há salvação depois que ela é morta, que ela se mata. Mas se ela recebe o batismo com o Espírito Santo, essa alma vivente se transforma em espírito vivificante, a exemplo do primeiro, que é espírito vivificante, que é o Senhor Jesus, que foi o último Adão. Então, veja só, para resumir o assunto, porque muitas explicações, a pessoa às vezes fica perdida. Adão, o primeiro Adão, deu origem à humanidade, alma vivente. O último Adão, que é Jesus, deu origem a uma nação espírito vivificante, ao reino espírito vivificante. Só quem é espírito vivificante vive no reino de Deus e tem garantida o reino dos céus, a salvação eterna. Enquanto a pessoa é alma vivente, ela não tem o Espírito Santo, não é espírito vivificante, então não há garantia da salvação dela. Só quando ela vem nascer da água e do Espírito Santo, conforme Jesus ensina lá em João 3. Aí sim, ela se torna espírito vivificante. Espírito vivificante é a fonte que Jesus fala. Olha, aquele que beber da água que eu lhe der, quer dizer, o Espírito Santo, essa água, quer dizer, o Espírito Santo, vai fazer dele uma fonte para jorrar pela eternidade. É o espírito vivificante. Então, não há maior riqueza, não há maior glória, não há maior beleza, não há maior felicidade do que aquela em a pessoa ser espírito vivificante, quer dizer, espírito que dá vida. Então, nós somos espírito que damos vida. Por exemplo, quando as pessoas assistem essa live, ou as nossas mensagens, vêm na Igreja Universal, nós objetivamos, o nosso foco é fazê-las espíritos vivificantes, para que elas se multipliquem, para que o reino de Deus chegue até aos confins desse mundo, para que possamos, então, agradar a Deus com as ofertas que são as almas salvas, redimidas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo.
Então, minha amiga, meu amigo, o jejum de Daniel é sacrifício? É sim. Você pensa que eu não sinto vontade de ler notícias, de ver um filme, por exemplo, assistir um filme que edifica, um filme bom, um filme que entretém, que não tenha palavrão, que não tenha sexo, que não tenha safadeza. Então eu tenho vontade também. Mas, para estar junto com vocês que estão fazendo o jejum de Daniel, nós também mergulhamos no mar do Espírito. Então nós estamos juntos, nós ficamos juntos. Eu não preciso ser batizado com o Espírito Santo, porque eu já fui batizado com o Espírito Santo, já fui selado. A Esther já foi selada com o Espírito Santo, eu fui selado com o Espírito Santo. Nós somos espíritos vivificantes. E por isso nós queremos cada vez mais, todo dia nós estamos trabalhando ou fazendo alguma coisinha, pelo menos estamos tentando colocar um tijolinho na casa espiritual das pessoas que nos assistem, para que elas também venham ser espíritos vivificantes que possam jorrar por toda a eternidade. Você vê que o apóstolo Paulo, ele era tão incisivo, tão incisivo, tão pragmático. Com ele era sim, sim, não, não, conforme Jesus manda. Que ele chega ao ponto de dizer para a igreja de Roma, naquela altura, ele diz assim: vocês não estão na carne, se tem o Espírito Santo. Mas se alguém não tem o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, esse tal não pertence ao Senhor Jesus. É claro, o Senhor Jesus é Espírito vivificante. Foi o último Adão que começou uma nação de pessoas, espíritos vivificantes. Então, quem realmente é batizado com o Espírito Santo é espírito vivificante da vida. E não fica nervoso, e não fica... claro, você pode se aborrecer, você pode até se irar, e não perde o Espírito Santo por isso, porque a vida é cheia de problemas. Mas, quando a pessoa é espírito vivificante, ela está sempre jorrando, ela está sempre dando, ela está sempre se oferecendo, ela é uma oferta viva para Deus enquanto viver, porque ela está sempre dando, doando de si próprio para outras pessoas, porque é impossível segurar uma pessoa espírito vivificante. Já quem é alma vivente, essa, coitada, está sempre sedenta, está sempre faminta, está sempre vazia, está sempre infeliz, está sempre triste, e então vai para as baladas, bebe, usa drogas, tem sexo com 1, 2, 3, sei lá, faz uma esculhambação do seu corpo. O corpo que foi feito para ser o templo do Espírito Santo é usado para ser templo de demônios. Então, essas pessoas, almas viventes, elas tentam sufocar o vazio da alma, elas tentam sufocar a tristeza da alma, elas tentam sufocar a condição miserável da alma vivente. Mas quem recebe o Espírito Santo fica feliz, alegre por todo o tempo. Está alegre na sua casa, está alegre no seu trabalho, está alegre por onde for, porque ela é espírito vivificante, porque ela está sempre dando. E você, amiga e amigo, o que você tem sido? Alma vivente ou espírito vivificante? Se você ainda é alma vivente, corra atrás. Porque enquanto você está vivo, você pode ser transformado em espírito vivificante. Mas depois que morre, não tem mais jeito. Então, vamos correr atrás. Jejum de Daniel. Você pode começar hoje mesmo, ainda que não faça os 21 dias, mas você faz o que você pode. Quer começar agora, não tem problema. Elimine
sorte de informação secular, novelas, a não ser as bíblicas, né? Aquele material bíblico, aquele material bom que edifica a alma, aí sim, mas de resto você tira fora notícias, jornais, redes sociais, conversas fiadas, tira fora, elimina tudo isso e mergulhe o seu pensamento no pensamento do Espírito Santo, que é a sua santa palavra. Você vai ver o que vai acontecer. Aí, depois você vai agradecer a Deus por esse sacrifício. Que Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.